Naquele dia, eu estava trancado no banheiro do escritório, sentado no chão frio, com as costas apoiadas na porta. O ar parecia pesado, quase sólido, e cada respiração era uma luta. Meu coração batia tão rápido que eu temia que alguém do lado de fora pudesse ouvi-lo. Minhas mãos tremiam sem controle, e eu não conseguia parar as lágrimas que caíam, uma após a outra, como se meu corpo tivesse desistido de segurar o peso que eu carregava há tanto tempo. Não era a primeira vez que eu tinha um ataque assim, mas nunca tinha sido tão intenso. Eu era um homem adulto, bem-sucedido, pai de 2 crianças pequenas, responsável por um time inteiro no trabalho. E ali estava eu, completamente imobilizado por algo invisível, algo que ninguém podia ver, mas que me dominava por dentro. Eu tentava raciocinar, dizer a mim mesmo que tudo estava sob controle, que eu conseguiria levantar, enxugar o rosto e voltar à reunião como se nada tivesse acontecido. Mas a verdade é que eu não sabia mais o que era estar em controle. Enquanto eu tentava acalmar minha respiração, uma pergunta começou a surgir no meio da confusão. Onde está Deus nisso tudo? Era estranho pensar isso, porque na verdade, fazia anos que eu não falava com ele. Eu havia crescido em um lar cristão, frequentado igreja, até cantado no coral quando criança. Mas em algum momento, fui deixando Deus de lado, achando que poderia fazer tudo sozinho, que precisava provar meu valor, controlar tudo, garantir que nada saísse do lugar. Só que agora, diante daquela crise, eu não conseguia ignorar o vazio que sentia. Não era apenas medo ou ansiedade, era como se parte de mim soubesse que eu estava perdendo uma batalha que não deveria estar travando sozinho. Há anos, eu havia decidido que podia viver sem Deus. Foi quase uma escolha consciente, embora não tenha acontecido de um dia para o outro. Na verdade, começou na adolescência, quando o bullying na escola e as cobranças excessivas em casa me fizeram acreditar que só sobreviveria se fosse perfeito. E se eu falhasse, e falhei muitas vezes, era minha responsabilidade resolver tudo sozinho. Aos poucos, fui substituindo a fé por controle, a oração por planos detalhados e a confiança em Deus por uma falsa sensação de autossuficiência. Eu achava que estava bem assim. Durante um tempo, até acreditava nisso. No trabalho, eu era eficiente. Em casa, mantinha a fachada de pai presente e marido dedicado. Mas, por dentro, cada conquista vinha com um preço. Cada vitória era apenas mais uma prova de que eu precisava fazer mais, ser mais. Eu vivia sob constante pressão, como se a qualquer momento alguém fosse descobrir que, por trás daquela imagem controlada, havia um homem que tremia diante da própria sombra. Era como se eu tivesse construído uma prisão invisível, e as grades eram feitas de expectativas e medo do fracasso. Eu não pedia ajuda porque achava que isso seria admitir fraqueza. Nem mesmo a minha esposa eu mostrava quem eu realmente era. E quanto ao meu relacionamento com Deus? Bem, eu nem sentia falta dele, até sentir. Até chegar aquele dia no banheiro, onde todas as minhas certezas desmoronaram. Foi ali, naquele chão frio, chorando sem entender por quê, que algo dentro de mim sussurrou. Você não está sozinho, mas esqueceu como pedir socorro. Naquele dia, depois do ataque de pânico no escritório, eu não sabia que uma mudança estava prestes a acontecer. Foi no final da tarde quando um colega meu, o André, veio até mim e perguntou se eu queria tomar um café. Eu já estava acostumado a esconder minha luta, então respondi com um "tô bem" automático. Mas ele insistiu. Não com pressão, mas com uma gentileza sincera. E foi isso que me fez aceitar. No café, sem esperar, ele começou a falar sobre como ele também já havia passado por algo parecido. Contou que, por anos, carregava uma ansiedade silenciosa, disfarçada de produtividade e perfeccionismo. Só que, para ele, a virada veio quando voltou a buscar Deus. Não com respostas rápidas ou soluções mágicas, mas com pequenas conversas, orações verdadeiras e um grupo de pessoas que o acolhia como ele era. Enquanto ouvia, senti algo dentro de mim se mexer, como se parte de mim soubesse que precisava daquilo, mesmo sem entender direito como. Naquela noite, ainda com as palavras dele na cabeça, eu fiz algo que não fazia há muito tempo. Tentei orar. Sentei na beira da cama e, com a voz trêmula,
Comecei a falar com Deus. Não eram palavras bonitas nem bem formuladas. Era só um pedido simples. Se você existe, me ajuda. Eu não consigo mais continuar assim. Foi nesse momento que eu senti, pela primeira vez em muito tempo, que talvez eu não estivesse tão sozinho quanto achava. Naquela semana, eu voltei ao grupo de oração. Confesso que foi difícil. Parte de mim ainda resistia à ideia de precisar tanto assim da fé, mas havia algo naquela primeira reunião, talvez a paz do André, talvez as palavras gentis daquelas pessoas, que me fez sentir que pela primeira vez em muito tempo, eu não precisava fingir ser forte. Na segunda noite, sentado numa sala pequena, com um copo de café nas mãos e rostos desconhecidos ao redor, eu tentei orar de novo. Só que agora, minha oração era diferente. Eu não estava pedindo apenas por alívio, estava pedindo por mudança. Foi durante uma leitura compartilhada que tudo começou a se encaixar. Alguém leu Filipenses 4, 6, 7 e aquelas palavras pareciam atravessar anos de barreiras que eu mesmo construíra. Não andem ansiosos com coisa alguma. Era como se Deus estivesse falando diretamente comigo. E mais do que isso, oferecendo uma promessa: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Naquele momento, eu percebi que não precisava ter todas as respostas. Só precisava entregar o controle. Comecei a praticar isso diariamente. Lançar minhas preocupações sobre ele, mesmo que parecesse estranho no começo. Eu escrevia minhas ansiedades em um caderno e depois lia versículos bíblicos em voz alta, quase como um exercício de fé. Não foi mágico. Ainda havia dias difíceis, mas aos poucos eu sentia que não estava mais carregando tudo sozinho. Era como se cada oração, cada passo em direção a Deus, estivesse reconstruindo algo dentro de mim. Algo que eu nem sabia que tinha perdido por tanto tempo. Hoje, eu ainda tenho dias difíceis. A ansiedade não desapareceu por completo. Às vezes, ela ainda bate à minha porta em momentos inesperados. Mas agora, eu sei onde encontrar minha paz. Não é em um controle perfeito ou em uma lista de tarefas concluídas. É em Cristo. É na certeza de que, mesmo quando me sinto fraco, Deus é a minha força. E essa verdade, aos poucos, foi se tornando mais forte do que qualquer pensamento angustiante. Eu percebi que a minha luta com a ansiedade não foi apenas um obstáculo, mas também um caminho. Um caminho doloroso, sim, mas que me levou de volta para Deus. Foi através das minhas falhas, da minha incapacidade de controlar tudo, que eu aprendi o verdadeiro significado da dependência dele. Eu não preciso ser perfeito. Não preciso ter todas as respostas. Preciso apenas entregar cada dia, cada preocupação, cada medo nas mãos de Jesus. Minha vida mudou. Não porque os problemas acabaram, mas porque eu passei a viver com alguém ao meu lado, alguém maior do que qualquer tempestade. Hoje, antes de começar o dia, eu oro. Antes de dormir, agradeço. Quando a pressão aumenta, lembro-me de Filipenses 4, 6, 7 e lanço minhas preocupações sobre Deus. E quase sempre, Ele responde com uma paz que eu nem sabia que era possível sentir. Se você está aí, talvez sofrendo em silêncio, achando que precisa resolver tudo sozinho, deixa eu te dizer isso com todo o carinho do mundo. Você não está sozinho. E há esperança. Há paz. E ela começa com um passo simples: chamar por Jesus. Porque é nele que encontramos descanso para a nossa alma. É nele que encontramos a força para continuar. E é nele que, mesmo na tempestade, podemos aprender a respirar de novo. Obrigado de coração por nos acompanhar até aqui e por permitir que esta história tocasse sua vida. Esperamos que ela tenha trazido um pouco mais de esperança e fortalecido sua fé. Se você se sentiu conectado com esta mensagem, gostaríamos muito de ter você conosco nesta jornada. Inscreva-se no canal, Onde a Dor Encontra Deus, para não perder nenhuma nova narrativa de transformação e deixe seu gostei se este vídeo te abençoou. E que tal continuar se inspirando? Clique em um dos vídeos que estão aparecendo na tela para assistir a mais um testemunho poderoso de como Deus age em meio às nossas dores. Que a paz de Cristo esteja com você. Até a próxima história.